Olá! Hoje a nossa viagem vai ser para um lugar diferente. Vamos para as partes invisíveis do nosso universo. A gente vai dar uma espiada nessas sombras cósmicas para tentar descobrir os segredos que estão bem debaixo do nosso nariz, só que escondidos. E a gente já começa com essa frase aqui que é bem provocadora, né? Esta é a história de uma galáxia fracassada. Peraí, uma galáxia fracassada? O que isso quer dizer? Essa ideia por si só já vira de cabeça para baixo quase tudo que a gente achava que sabia sobre a estrutura do universo. Bom, então vamos fundo nessa história. Primeiro, vamos só relembrar a nossa visão mais tradicional do cosmos. Tudo aquilo que a gente aprendeu se baseia nessas estruturas brilhantes e gigantescas que a gente chama de galáxias. Por mais ou menos um século, desde que o Edwin Hubble começou a organizar o zoológico cósmico, o nosso mapa do universo tem sido basicamente um mapa de ilhas de estrelas. A gente organiza, conta e estuda tudo com base na luz que elas mandam pra gente. E essa classificação nos deu aquelas categorias que todo mundo conhece, né? Tipo as galáxias espirais, com aqueles braços lindos, cheios de estrelas novas, e as elípticas, que são mais umas bolonas de estrelas mais velhas. É um sistema que funcionou e funciona muito bem para as coisas que a gente consegue ver. Mas é aqui que a história começa a ficar boa de verdade. Agora vamos pro lado B, o lado oculto do universo. As coisas que simplesmente não brilham. E essa é a grande questão que move a astronomia hoje em dia. E se tudo isso que a gente mapeou até agora for só a pontinha do iceberg cósmico? A resposta, ao que tudo indica, está em algo que a gente não vê de jeito nenhum. E essa substância é a famosa matéria escura. A teoria diz que ela está em todo lugar, servindo como o esqueleto onde as galáxias se penduram e se formam. Só que ela é totalmente invisível, o que faz dela um dos maiores mistérios da ciência. Observar esses componentes escondidos é um desafio gigantesco. Pensa bem, no caso dos exoplanetas, o problema é que a luz da estrela deles ofusca tudo. É como tentar ver um vagalume do lado de um holofote de estádio. Já a matéria escura, bom, aí o desafio é outro nível. Ela não emite luz. Ponto. Então, como é que se faz para ver o que é, por definição, invisível? Pois é, os astrônomos estão ficando cada vez mais engenhosos para conseguir fazer exatamente isso. Vamos começar com uma dessas técnicas incríveis que resolve o tal problema do vagalume ao lado do holofote. Recentemente, essa técnica nos permitiu fazer algo que parecia impossível: tirar uma foto direta de planetas girando ao redor de uma estrela que é bem parecida com o nosso Sol. Isso foi, uau, um feito e tanto. Pela primeira vez na história, a gente conseguiu uma foto de família com mais de um planeta orbitando uma estrela jovem chamada TY8998760-1. É como se fosse uma versão bebê do nosso próprio Sol. É exatamente isso. Como disse o Alexander Born, é como olhar uma foto de bebê do nosso sistema solar. É a prova de que as nossas ferramentas estão ficando poderosas o suficiente para achar objetos super apagadinhos, que antes estavam perdidos nesse mar de luz. E o que essa nova capacidade revelou é simplesmente fascinante. Olha só a escala aqui. Os planetas desse sistema são gigantescos, muito, mas muito mais massivos que o nosso Júpiter. E eles orbitam a distâncias enormes da estrela deles. Umas 160 e 320 vezes a distância da Terra ao Sol. Para a gente ter uma base de comparação, o nosso Júpiter fica a apenas 5 dessas unidades de distância. E como é que conseguiram essa imagem? Com uma peça de tecnologia incrível que fica no instrumento Sphere, chamada coronógrafo. De forma bem simples, ele funciona como um tapa-sol de altíssima precisão. Ele bloqueia a luz ofuscante da estrela para que a luzinha super fraca dos planetas possa aparecer. É uma verdadeira obra de arte da engenharia. Ok. Então a gente viu como a tecnologia consegue driblar o brilho para achar coisas pequenas e apagadas. Mas e aquelas coisas que não emitem luz nenhuma? Isso nos leva ao prêmio principal, o fantasma de uma galáxia. Foi confirmada a existência de um objeto que apelidaram de Nuvem 9. E não é uma galáxia nem uma nebulosa qualquer. É algo totalmente novo. Uma verdadeira relíquia lá do comecinho do universo. O nome técnico é RLIK, mas vamos pensar nela como um tijolo de uma galáxia que nunca foi construída. É uma nuvem de gás hidrogênio e matéria escura que por algum motivo não conseguiu dar o pontapé inicial para formar estrelas. É a tal da galáxia fracassada que a gente ouviu lá no começo. E essa frase do Andrew Fox resume perfeitamente a importância disso. Como a nuvem 9 não tem nenhuma estrela brilhante para atrapalhar a visão, ela nos dá a chance de estudar a matéria escura num estado quase puro. É uma oportunidade única de espiar o universo escuro. O ponto-chave é este aqui.
O telescópio espacial Hubble olhou bem de perto para a nuvem 9 e confirmou: não tem nenhuma estrela ali. Nenhuma. Isso foi o que provou a teoria. Antes, ela podia ser só uma galáxia anã muito, muito fraquinha. Agora, a gente sabe, é um bicho completamente diferente. E este gráfico mostra o porquê de forma brilhante. A quantidade de gás hidrogênio ali é de mais ou menos 1 milhão de massas solares. Ok, mas a massa de matéria escura é estimada em 5 bilhões de massas solares. Ou seja, a matéria escura domina completamente esse objeto, transformando ele num laboratório natural perfeito para o seu estudo. Essas descobertas incríveis não são o fim da linha. Muito pelo contrário. Elas são o começo de um capítulo totalmente novo na astronomia. Vamos dar uma olhada no que vem por aí. O ritmo das coisas está acelerando. Em 2020, a gente viu planetas de um jeito inédito. Recentemente, achamos uma galáxia fantasma e o futuro promete uma avalanche de dados, tanto que alguns astrônomos já estão chamando os próximos anos de o Ano das Galáxias. Novos observatórios superpoderosos, como o Vera C. Rubin e o Nancy Grace Roman, estão prestes a começar a operar. Eles foram projetados justamente para fazer um censo galáctico em massa, mapeando o céu de uma forma ampla e profunda. Com certeza, eles vão revelar muito mais desses objetos estranhos e maravilhosos. E tudo isso nos leva à pergunta final, né? Se uma galáxia fracassada, como a Nuvem 9 existe, quantas outras não devem estar por aí, escondidas nas sombras? O que mais elas podem nos contar sobre a matéria escura, sobre a origem de tudo? Uma coisa é certa: as sombras do cosmos estão só começando a revelar os seus segredos.